Vocês vão se surpreender, vão ficar com dúvidas igual a mim. O que esse homem fez? Foi um golpe? Foi enganação? Foi interesse? Ou foi bondade? E hoje estou na cidade de Kobe, em Hyogo, no Japão. Bora conhecer essa cidade e vamos trocando uma ideinha de leve. Mizuno Ryo foi a pessoa que teve a ideia de levar japoneses lá pro Brasil. E o que ele dizia na época é que era para as pessoas prosperarem, ficarem ricas no Brasil. O que eu acho é que ele era um cara visionário, que visou só lucrar com os japoneses. Para mim, a bondade ali passou longe. Bom, foi o que eu achei depois de ler e ver sobre a vida desse senhor Mizuno. Eu vou chamar ele de Mizuno a partir de agora. Todo mundo vai lembrar do tênis Mizuno e aí vai ficar muito melhor de explicar. Quando eu comecei a ver sobre essa pessoa, eu pensei, como ele teve essa ideia? Deu certo? E por que ele escolheu o Brasil? De 1868 a 1912, o Japão queria se tornar um país mais desenvolvido, como a Europa, os Estados Unidos. Ele não queria ficar para trás. Foi aí que eles lançaram uma forte política e também o fortalecimento do exército para enriquecer o país. Criaram também mais indústrias e a obrigatoriedade do serviço militar. Hoje em dia, o serviço militar não é mais obrigatório aqui no Japão. Mas, do jeito que tá, se continuar assim, acho que vai se tornar algo obrigatório novamente. Mas, voltando ao assunto, tudo isso era mantido com os impostos arrecadados. Afinal de contas, o exército tá lá, paradão, só esperando pra o quê? Fazer o quê? Hein? Me diga. Afinal de contas, alguém tem que bancar eles, não é verdade? E quem banca eles? Já se cobrava imposto, mas com tudo isso que eles queriam fortalecer cada vez esse exército, eles ainda criaram um imposto sobre propriedade de terras. O imposto era cobrado de todos, independente da renda do proprietário ou da safra colhida. Os pequenos agricultores foram os que mais sofreram com as consequências. Afinal de contas, se você tem uma terra pequena, planta pouco e tem que pagar a mesma coisa de um cara que planta milhões, não vai dar certa conta, não é verdade? E se você não paga imposto, o que acontece? Em qualquer lugar do mundo, o governo vai lá e pega a sua terra, pega a sua propriedade, pega seu carro, pega tudo, pega a sua alma. E com isso, mais de 360 mil pessoas tiveram suas terras confiscadas por não conseguir pagar os impostos. E partir para a imigração, partir para outros horizontes, outras terras, outros países, foi a oportunidade que essas pessoas tiveram para fugir da extrema pobreza. Na época, mais de 250 mil pessoas já haviam migrado para o Havaí e os Estados Unidos para trabalhar. E todas as pessoas que estão numa extrema pobreza e vão para outros países pensa ali, eu vou ficar rico. E não foi diferente do que os japoneses pensaram. E assim, os que vêm pra cá pro Japão também pensam a mesma coisa. Se esquecem dos impostos caríssimos, de tudo que é muito mais caro aqui. Se ganha bem? Mais ou menos. Mas também paga-se muito caro pra se viver aqui. Mas voltando ao assunto, a realidade dos que foram pros Estados Unidos e pro Havaí foi bem diferente. Muitos só adquiriram dívidas. E muitas das vezes a culpa era de quem? Das empresas migratórias. As empreiteiras. Eles cobravam ali umas taxas contratuais abusivas, deixando o povo endividado. Hoje em dia tem muitas empreiteiras aqui no Japão fazendo isso com as pessoas que chegam aqui para trabalhar. Quer dizer, se passa anos e anos, mas o golpe é o mesmo. Mas voltando ao passado, o senhor Mizuno ficou muito bravo quando ele soube disso. E ele disse, isso é uma imigração infernal! E desde novinho ele já participava de reuniões democráticas onde eles lutavam para que todos fossem felizes e prósperos. E em 1904 ele abre uma empresa de imigração a fim de diminuir os gastos dos imigrantes. Ele até conseguiu diminuir pela metade os custos de quem imigrava para o Havaí. Depois disso, o Japão inicia uma guerra contra a Rússia. O Sr. Mizuno teve a certeza que deveria ajudar todos os que quisessem sair do Japão. O Japão então ganha a guerra e começa a atacar toda a Ásia. Tudo em prol da evolução e da economia japonesa. Mizuno pensou que depois da guerra muitos soldados vencedores voltariam para suas terras, para suas cidades, acabando
acabando assim com os empregos. Então ele pensou que se uma parte dos japoneses imigrassem, seria o melhor a fazer. Xiii, mas os planos dele deu por água abaixo. Os Estados Unidos, não quis mais a mão de obra dos japoneses. Então ele desistiu do Havaí como opção e teve que procurar outros lugares para esses japoneses migrar. Gente, tô escutando um barulho de ambulância, essa rua estreitinha. Deixa eu ver aqui para onde que ela tá indo. Tem ambulância, mas tem bombeiro junto também. Então, não sei o que é, tá bem distante, parece que vai parar por ali. E antes de continuar a história do Sr. Mizuno, que parou na parte que os Estados Unidos não queria japonês nem pintado de ouro mais pelas terras deles, vou dar uma paradinha nessa história e tô chegando aqui no Centro de Imigração e Museu que conta um pouquinho mais dessa história. Vai ser aqui também que eu vou tentar saber um pouquinho mais dos meus avós. Nesse lugar aqui dá pra ter informações sobre as pessoas que foram pro Brasil naquela época. Eu pesquisei um pouco sobre os meus avós pelo site mesmo e eu descobri algumas coisas interessantes. Eu pensava que eles eram de uma certa região aqui do Japão e eu descobri que eles são de outra. Já perguntei sobre meus avós e infelizmente não tem nenhuma fotinho deles. Mas aqui era como eram os quartos onde eles ficavam antes de partirem para o Brasil. Tem as malas, como eram, as caminhas, parece ser dura que nem um pau. Eles ficavam nesse lugar aqui como se fosse uma hospedaria, mas antes eles tinham que fazer algumas coisinhas. Exame físico, exame médico, tomar as vacinas, fazer passaporte. Afinal de contas, os japoneses estavam indo pro Brasil para trabalhar e não para brincar. É, que incrível mundo, né? Hoje em dia o povo faz o inverso, vem pra cá para trabalhar. Tenho duas reclamações para fazer sobre esse lugar. O primeiro lugar, como eu disse, aqui é um lugar que você pode saber um pouquinho mais sobre as pessoas que foram pro Brasil naquela época. E o senhor que faz as pesquisas perguntou o nome e o sobrenome dos meus avós. Ele não achava nada, mas eu já tinha achado pelo site deles mesmo muitas informações e ele nada. Aí ele perguntou a data da saída daqui do Japão. Como eu tinha pesquisado, eu sabia. Aí eu disse. Aí ele perguntou se eu sabia o nome do navio. Aí eu disse o nome do navio. Gente, tudo isso eu consegui sozinha, só com o nome e o sobrenome dos meus avós. E o senhorzinho, nada. Aí no final ele me deu uma folha com os nomes, com a data da partida, com o nome do navio. Aí eu perguntei, tem alguma foto aí não? E foi aí que ele me deu uma foto antiga do navio e disse que o povo que foi nesse navio não tiravam mais fotos. A senhora que estava trabalhando do lado dele estava até rindo da incompetência do senhorzinho de não achar nada. E ainda me disse que se fosse mais cedo, ele dava para procurar mais coisa. Gente, era 2 da tarde. E a segunda coisa é que tudo aqui tem QR Code, não sei como fala em português. É aqueles quadradinhos que tem um bando de negocinho pra você escutar todas as informações das fotos, dos objetos, mas pede pra você usar o fone de ouvido e não é todo mundo que anda por aí com fone de ouvido junto, não. Eu até queria escutar, mas cadê meu fone? O museu tá cheio de fotos e pertences daquela época. Conta também aqui a história do shoyu da Sakura, que uma família japonesa que fez lá em 1940. Tem várias histórias legais. Eu fui também no 3º andar, onde tem um pessoal brasileiro trabalhando. E eles me presentearam com essa revistinha da Turma da Mônica, que eu tô curiosa pra ler. E voltando ao assunto do Sr. Mizuno, parei na parte que os Estados Unidos não queria mais a mão de obra japonesa nem pintada de ouro por lá. Mizuno então não queria parar com a migração. E um dia sentado na sua cadeirinha de madeira antiga com a sua mesa, ele recebeu então o jornal e estava lendo o Jornal das Relações Exteriores e viu a notícia que o estado de São Paulo estava tendo uma prosperidade grande com as plantações de café e que imigrantes seriam bem-vindos. Era tudo que ele precisava ler naquele momento. Ele foi até o Brasil para ver com seus próprios olhitos puxados. Quando ele foi se aventurar para ir no Brasil e saber sobre toda essa plantação de café, ele fez um caminho que ele desceu lá no Chile. E no navio ele encontrou um rapaz de 26 anos chamado Suzuki Teijiro. Nem vou precisar chamar ele de Teijiro, né? Já sabe que vai ser Suzuki.
Suzuki estava indo trabalhar no Chile, mas o Sr. Mizuno já olhou pro rapaz ali e pensou, esse aí eu vou levar comigo. E ele fez uma proposta deles trabalharem juntos no Brasil. E assim que chegaram, viram que se um casal trabalhasse junto por um ano, iriam ganhar 5 vezes mais do que um policial ganhava no Japão. Fizeram umas continhas e pensaram, esses casais vão voltar pro Japão ricos. Mas quando eles foram oferecer a mão de obra japonesa para o Brasil falou, opa, aqui eu não quero não, pois eu não sei como vocês trabalham. E foi aí que o Sr. Mizuno, muito espertão, teve uma grande ideia, deixou o Suzuki de cobaia para trabalhar nas lavouras de café. Se o Suzuki trabalhasse bem, todo mundo ia trabalhar bem e ia ser aceito no Brasil. Mizuno foi pro Japão e começou a falar muito bem do Brasil. Enquanto no Brasil, Suzuki ralou. Ele ralou tanto que, de vez de ele estar trabalhando na colheita do café, ele foi promovido para as finanças das plantações. Foi quando o Sr. Mizuno voltou pro Brasil e descobriu que o Suzuki tinha dado conta do recado e a porta estava aberta, escancarada para os japoneses ir pro Brasil. Para esses japoneses chegarem no Brasil, eles teriam que ser casados com pelo menos um filho, não podia ser solteiro. Também foi prometido e assinado em contrato que dariam terras para esses japoneses. Sr. Mizuno tinha apenas 7 meses para preparar tudo. Bom, ele tinha até que arrumar um navio para levar toda essa galera pro Brasil. O ministro das Relações Exteriores do Japão tinha feito um trato sobre o seguro da expedição, com um valor baixo. De repente ele subiu e triplicou esse valor. Sr. Mizuno ficou completamente desesperado porque ele não tinha todo esse dinheiro. Ele fez empréstimo e adquiriu altas dívidas. Bom, no final deu tudo certo. Sr. Mizuno conseguiu levar 781 pessoas, 165 famílias para o Brasil. Bom, mas peraí, o Sr. Mizuno não tinha dinheiro para pagar tudo isso e como que ele fez? Ele pegou o dinheiro de todo mundo que tava indo pra lá e falou, eu vou guardar pra vocês aqui num cofrinho, porque é perigoso, né, que dentro do navio deve ter muito ladrão aqui. Então, ele confiscou o dinheiro de toda a rapaziada que tava indo pro Brasil. E esse dinheiro nunca foi devolvido. Assim que os japoneses colocaram os pezinhos no Brasil, já começaram a trabalhar que nem loucos, mas não sobrava um centavo no final do mês. E muitas famílias ainda saíam devendo no final do mês, porque compravam as coisas que tinham na vendinha da própria fazenda. Infelizmente, o povo japonês foi muito enganado. Tem uma novela que passou aqui no Japão e aí no Brasil. Vale a pena assistir, vocês não vão se arrepender. Tem aqui no YouTube, não é muito comprida não. Vocês vão se apaixonar pela história. O nome da novela é Haru to Natsu, As Cartas que Não Chegaram. Todos nós brasileiros somos descendentes de outros povos e de outras etnias. É legal ver um pouco de como tudo começou. Seja italianos, portugueses, chineses, todos passaram muitas dificuldades pra gente ser o que somos hoje, brasileiros. Ryo Mizuno pode ter tido uma boa ideia, uma boa intenção, mas deixar o povo japonês no Brasil sofrendo nas fazendas de café, sem dinheiro, endividados, morando em barracos, abandonados pela própria sorte, não foi muito legal. Parabéns a todos os imigrantes de qualquer nação que se arriscaram para ter uma vida melhor no Brasil. Vocês foram guerreiros. Espero que tenham conseguido compreender um pouquinho mais da situação de como foi toda essa trajetória. E você sabe como e por que os seus avós ou bisavós ou até mesmo tataravós foram para o Brasil? E agora estou aqui no subterrâneo de uma estação de trem. Aqui tem várias lojas de tudo quanto é coisa. Comida, roupa, mercado, mas eu quero ir ao paraíso dos doces. Eu estou embaixo da estação de trem que chama Kobe-Sannomiya. Gente, isso aqui é um labirinto, eu me perdi várias vezes. Os bolos aqui não são baratos não, mas são uma perfeição. Então bora comprar alguma coisa pra gente experimentar se é bom de verdade. Eu acabei comprando em 2 lojas diferentes. Ó, pela beleza dá vontade de levar até os atendentes, todos estavam impecáveis. E bora experimentar primeiro o do Patisserie Tuf Tuf Salon de Kobe. É uma torta de pêssegos. A torta custou 918 ienes. Tá uma delícia. E esses são os doces do Antenor Patissiera Kobe, que existe desde 1966. Esse é um pudim de manga com chantilly e tem uns pedacinhos de morango. O pudim custou 720 ienes.
Não tá tão gostoso não, vou guardar pra comer depois. E esse aqui é um bolinho que tem recheio de limão. Esse custou 368 ienes. Esse tá delicioso, não vai sobrar nem pra formiga. E se você ficou nesse vídeo até o final, é sinal que você gostou, então deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo tão interessante quanto esse. E muito obrigada!